Você já cumprimentou o irmão que está aí do seu lado? Diga para ele, que bom te ver aqui, meu irmão. Vamos juntos começar a semana no melhor lugar, na casa do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Quero dizer para minha pastora que nós estamos juntos até a volta de Jesus, viu? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você me emprestasse seus ouvidos por alguns minutos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ficou bom? Pronto. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espere. Quem está desarmado aí pode olhar no telão, não tem problema, amém? A CF, por favor. Pronto. Podemos ler? Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse texto que é bastante conhecido, e o que eu acredito que você já tenha meditado, ouvido bastante ele. Mas o Senhor, durante essa semana, quando a pastora Camila me comunicou que eu iria ter a oportunidade de pregar no culto da família, Ele começou a ministrar isso no meu coração, trazer esses versículos na minha mente, e eu comecei a perguntar ao Senhor o que Ele queria falar com a igreja nessa noite. Nesse texto, Jesus, Ele nos faz duas propostas. Uma delas é nos trazer um alívio, e a segunda é um descanso sobre nós. Só que nós precisamos entender que tipo de alívio é esse. Chega um certo período na nossa vida, na nossa caminhada, que nós estamos tão sobrecarregados com algumas coisas, que nós já não conseguimos resolver sozinhos. E quando nós chegamos nessa etapa, nessa fase, nós corremos para onde? Para Jesus. Nós nos lançamos diante de Jesus e dizemos para Ele: eu não consigo mais, eu não dou conta mais, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu socorro, eu preciso que o Senhor seja comigo, porque eu não aguento mais. E esse é o certo. Todas as vezes que você se deparar nessa situação, a melhor coisa a se fazer é você se lançar aos pés de Jesus. Porque Jesus, nessa palavra, Ele nos garante que Ele traz alívio sobre nós quando nós estamos sobrecarregados e oprimidos. Hoje nós tivemos um encontro com Deus, e eu fui lá ajudar o pessoal a vir, a trazer o pessoal. E quando eu via no carro com algumas pessoas, eu perguntei para eles, quem tinha trazido eles, e dialogando um pouquinho com eles, e eles começaram a conversar dentro do carro: eu cheguei aqui tão pesado, estou saindo desse lugar tão leve, tão bem. E eu entendi que era mais uma confirmação do Senhor. Todas as vezes que nós vamos para um encontro com Deus, ou que nós nos direcionamos a Deus, Ele traz um alívio sobre nós, um alívio a qual muitas das vezes nós necessitamos, por causa de algumas coisas que nós fizemos, estamos fazendo ou deixamos de fazer. E muitas das vezes nós corremos para Jesus, pedimos esse alívio para Ele, mediante algumas circunstâncias que está sobre nós. Chegou uma enfermidade, nós corremos aos pés de Jesus. Chegou um problema financeiro,
nós corre aos pés de Jesus. Chegou um problema no casamento, nós corre aos pés de Jesus. Chegou um problema familiar, nós corremos aos pés de Jesus. E você não está certo, você não está errado, mas você precisa entender que essa é apenas uma etapa da qual você precisa fazer para alcançar o descanso ao qual Jesus menciona nessa palavra. Quando você se direciona a Jesus por você estar sobrecarregado, você recebe alívio, amém? Você recebe alívio. Só que você precisa entender que o descanso nós só recebemos quando trocamos de jugo com Ele. Nesse mesmo texto, Jesus ele nos fala que se nós irmos até Ele, Ele nos dará alívio. Mas se nós trocarmos o nosso jugo com Ele, Ele nos dará descanso. Muitas das vezes nós queremos ir até Jesus, recebemos o alívio, mas quando é para nós trocarmos o nosso jugo com Ele, nós não fazemos isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes o nosso jugo, o peso que está sobre nós, o fardo que está sobre nós, ele é a consequência de algo que nós não queremos abrir mão. Ele é a consequência de um pecado, ele é a consequência de uma decisão mal tomada, ele é a consequência de um hábito a qual nós não queremos abrir mão. Ele é a consequência de um pecado de estimação. E você precisa entender que Jesus ele não veio a essa terra, Jesus não te deixou essa palavra apenas para te dar alívio, mas para te tirar esse jugo pesado, esse fardo que está te sobrecarregando. Talvez você chegou aqui hoje com um fardo ao qual você não está conseguindo mais carregá-lo sozinho. Talvez você chegou aqui hoje e a sua família não está andando na linha a qual o Senhor quer que ande. Talvez você chegou aqui hoje e as coisas a qual você planejou no início do ano não está acontecendo da maneira que você planejou, porque talvez você não quer abrir mão desse fardo, desse jugo. E eu quero lhe dizer, deixe Jesus assumir isso hoje por você. Deixe Jesus assumir hoje essa carga. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus ele é especialista em trazer alívio para nós. Jesus ele é especialista em tirar um fardo pesado de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos da permissão e a legalidade. Por que eu digo isso? Porque a palavra jugo, ela tem alguns significados. E um desses significados se chama canga. Quem aí é do interior ou conhece um pouquinho de roça, sabe que canga é colocado em cima de bois. Alguém é desse tempo? Diga amém. E coloca uma canga em cima de dois bois, geralmente é um mais novo e um mais velho. Para quê? Para que um possa direcionar o outro. É uma carga que é colocada sobre eles, para que dessa maneira eles puxam uma outra carga. E essa carga, a cada dia que passa, ela se torna ainda mais pesada. Um dos significados de jugo é isso, canga. E quando se tem uma canga sobre você, um jugo sobre você, você tem um compromisso com aquele que está te colocando esse jugo, com aquele que está te colocando essa carga. E nessa noite, eu não sei o que está fazendo com que você carregue esse jugo. Nessa noite eu não sei o que está fazendo com que você carregue essa canga. Mas nessa noite Jesus está dizendo: vinde a mim. Quando você chegar a mim, eu vou lhe dar alívio. E posteriormente, eu quero te dar descanso. Mas para que eu possa te dar descanso, você precisa abrir mão desse jugo que está sobre você e dar-me ele, para que dessa maneira eu coloque sobre você o meu. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque Ele está vendo que você não consegue mais carregar esse jugo. Ele está vendo que você não consegue mais carregar esse peso que está sobre você. E Ele está dizendo: se você deixar Ele para mim, eu vou colocar algo sobre você que é leve, é suave, e você tem capacidade
para carregar, porque está saindo de mim. Sabe, muitas das vezes nós temos que entender que Jesus, Ele quer fazer algo tão grandioso sobre nossas vidas, mas para que isso aconteça, nós precisamos tomar algumas decisões no nosso dia a dia. No ano de 2018, eu estava no lugar desse pessoal que chegou hoje do encontro com Deus. Eu estava chegando do meu encontro com Deus, e eu estava vindo leve, eu estava vindo debaixo de um alívio, eu estava vindo debaixo de uma paz, e esse foi o primeiro passo que eu dei em direção a Jesus. O segundo passo foi deixar com Ele o meu jugo, foi deixar com Ele todo aquele peso que estava sobre mim, foi confiar nele aquilo que estava me sobrecarregando, para que dessa maneira eu recebesse essa leveza a qual tanto Ele fala, para que eu recebesse esse jugo ao qual Ele fala, para que eu recebesse tudo isso que a palavra dele nos fala, para que verdadeiramente eu pudesse provar do descanso a qual Ele nos promete. Pastor, e o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você que quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo que você precisa estar vinculado a Ele, ou seja, você precisa ter um compromisso com Ele. Muitas das vezes nós queremos esse alívio de Jesus, muitas das vezes nós queremos esse descanso de Jesus, mas nós não queremos o compromisso com Jesus, 12 Paulo. Nós vemos até Ele através da enfermidade, nós vemos até Ele através do problema financeiro, nós vemos até Ele através do problema familiar. Ele gera o alívio sobre nós, mas na sequência nós não firmamos um compromisso com Ele. E você precisa entender que a palavra jugo é isso, é um compromisso com quem você está entregando o seu jugo. Você está vinculando a sua vida a Ele, dizendo, eu quero estar com você todo o tempo, eu quero caminhar com você todo o tempo, eu quero andar com você todo o tempo, eu quero honrar você todo o tempo, eu quero viver tudo aquilo que você diz que tem para mim. Isso é compromisso. E nós como igreja precisamos entender que o alívio ele só vai permanecer sobre as nossas vidas quando nós decidirmos nos vincular com Jesus e nos desvincular com aquela carga que nos sobrecarregava, porque o fardo de Jesus, esse sim é leve sobre nós. Nós temos que tirar da nossa mente, igreja, esse pensamento de recorrer a Jesus apenas nos momentos difíceis. Nós temos que tirar da nossa mente esse entendimento que Jesus ele é uma válvula de escape nas nossas vidas, e que eu preciso acionar Ele somente nos momentos de emergência. Estou passando por um problema financeiro, eu vou na igreja. Estou passando por um problema familiar, eu vou orar. O meu casamento está em destruição, eu vou orar. Os meus filhos não me honram, não me respeitam mais, eu vou orar. Jesus vai lá, tira esse fardo da sua vida, traz um alívio ao qual você não consegue compreender com seus olhos humanos, mas posteriormente você não permanece no compromisso com Ele. A igreja precisa entender que Jesus ele não é uma válvula de escape, que você precisa usar Ele somente nos momentos de emergência. Jesus não é isso. Jesus ele é a saída para a sua vida, Jesus é a saída para a sua família, Jesus é a saída para a sua casa, Jesus é a saída para todos os seus problemas. E quando eu entendi isso, nunca mais eu deixei de ter um vínculo com Ele, nunca mais eu deixei de ter um compromisso com Ele. Amanhã, segunda-feira, dia 28 de outubro, é isso? Vai fazer 3 meses que eu perdi o meu pai.
Hoje é a primeira vez que eu subo num púlpito, no altar do Senhor, dia de domingo, depois que meu pai faleceu. E eu me lembro até hoje, sabe, 12 Paulo, que quando meu pai ficou enfermo, eu vi toda a minha família se prostrando ao Senhor Jesus. Quando meu pai foi para o hospital, aqueles que não acreditavam começaram a acreditar. Aqueles que nunca tinham orado começaram a orar. Aqueles que nunca tinham ido a uma igreja estavam visitando todas as igrejas, católica, evangélica, todos os tipos. Aquele que nunca tinha mencionado o nome de Jesus gritava, orava, clamava, esperneava, pedindo para que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Eu vi as pessoas querendo receber um alívio de Jesus, um milagre de Jesus naquele momento, durante aqueles dias. E o Senhor, Ele recolheu o meu pai. O meu pai, ele não morreu, foi o Senhor quem o recolheu, amém? E quando o Senhor recolheu o meu pai, que as pessoas viram que, por mais que ele faleceu, Jesus estava no controle. Porque uma coisa é quando você perde um parente e toda a família fica desesperada. Uma coisa é quando você perde um parente e você vê a paz de Deus naquele ambiente. E naquele momento as pessoas falaram: nunca mais eu vou beber. Eu aceitei Jesus e vou entregar minha vida para Ele. Eu nunca mais vou voltar à vida que eu vivia antes. Eu nunca mais eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque naquele momento eles estavam recebendo alívio. Só que eles precisavam dar continuidade ao segundo passo. A segunda etapa desse texto, que o Senhor Jesus quer falar conosco, que era deixar o jugo pesado que estava sobre eles aos pés de Jesus e receber um jugo leve, para que dessa maneira eles dessem continuidade à caminhada com Ele. Só que infelizmente eles não fizeram isso. Muitos permaneceram, outros retrocederam. E sabe o que eu fico imaginando? É que infelizmente muitas das pessoas têm feito isso de Jesus, tem provado das maravilhas do Senhor, tem provado dos milagres do Senhor, tem provado das bênçãos da provisão do Senhor, tem recebido o alívio do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas não tem feito um compromisso com o Senhor Jesus. Não tem feito um elo com o Senhor Jesus, não tem permanecido na presença a qual o Senhor Jesus os chamou para que eles pudessem viver e permanecer. E quando eu vou para a Bíblia, eu vejo algumas pessoas recebendo algo de Jesus e permanecendo naquilo que era propósito de Deus. Quando eu olho para o cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele vai até Jesus, ele recebe a restituição da sua visão, e em seguida, ele segue a Jesus. Ele tinha algo sobre ele, ele se direciona a Jesus, recebe alívio, e ele entendeu que o fardo, a carga a qual ele carregava, ele precisava ficar em Jesus e receber um fardo leve, e a consequência disso foi seguir a Jesus. Eu olho para a mulher do fluxo de sangue, estava oprimida por anos e anos. Jesus gera um alívio sobre a vida dela, que é a cura daquela enfermidade. E ela decide deixar o fardo dela naquele lugar, receber um fardo de Jesus, leve e suave, e o seguir. Você está aqui hoje, e talvez um dia você chegou nessa igreja, sobreviver, e Jesus trouxe alívio sobre você. Jesus trouxe alívio sobre a sua casa. Jesus trouxe alívio sobre aquilo que você estava vivendo. Mas talvez você parou aí na primeira etapa, que foi do alívio. Talvez você parou aí na primeira etapa, que foi de chegar apenas e se prostrar aos pés de Jesus e receber o alívio dele.
E talvez hoje você ainda não tenha o descanso ao qual Jesus fala nessa palavra, porque você ainda não decidiu trocar o seu jugo pelo jugo dele. Talvez você ainda não recebeu aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, quer gerar na sua vida, porque você parou na primeira etapa. E eu quero lhe dizer, a primeira etapa não é o lugar de você parar, porque apenas aqueles que dão continuidade receberão descanso da parte de Jesus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando Deus agir por mim e por você, Ele nos coloca debaixo de uma responsabilidade de entrarmos em um lugar profundo na presença dEle. E você precisa entender que você não pode se contentar apenas com alívio. O alívio não é suficiente para você. O alívio não é o suficiente para que você possa viver. O alívio ele não é o suficiente para que você possa romper. O alívio não vai apenas fazer com que você seja de uma maneira temporariamente livre, mas o alívio é uma etapa a qual você precisa passar para chegar no momento de você deixar o seu jugo a Jesus e dessa maneira receber o descanso a qual Ele tanto te prometeu. Troque o jugo com Ele e encontre descanso para a sua alma. Troque o jugo ao qual você tem carregado até hoje com Ele nessa noite e encontre o descanso a qual Ele refere na palavra que nós acabamos de ler para a sua alma. Pastor, e como que eu faço isso? Você precisa reconhecer que se prostrando diante dele você vai encontrar alívio, que se prostrando diante dele você vai encontrar paz, que se prostrando diante dele ele vai mudar a sua história, que se prostrando diante dele ele vai mudar a sua história, que se prostrando diante dele ele vai mudar a situação que encontra a sua casa hoje, que se prostrando diante dele, Ele vai mudar a situação da sua família hoje, que se prostrando diante dele, Ele vai escrever uma nova história sobre você hoje. Hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Sabe por que eu digo isso? Porque você já está tão sobrecarregado, e você fica tardando isso. Hoje não, mas amanhã. Hoje não, mas amanhã. Hoje não, mas amanhã. Mas você precisa entender que Jesus ele te trouxe aqui nesse lugar, nessa noite, para te dizer que se você vir até Ele, escute só isso, se você vir até Ele, Ele tem um alívio preparado para você. Se você for analisar as Escrituras do Senhor, quase todos, o que eu disse? Quase todos que foram curados e libertos, eles foram até Jesus. E quando eles chegavam até Jesus, Jesus fazia uma pergunta para eles: o que queres que eu te faça? E eles falavam: eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a andar. E nessa noite, o Senhor te trouxe nesse lugar para te gerar um alívio a qual você nunca teve sobre a sua vida, para gerar uma paz sobre a sua vida a qual você nunca teve. Mas para que isso aconteça, você precisa ir até Ele. Em 2018, eu recebi um convite para mim ir até Jesus. Pamela está ali em cima e ela convidou eu e a minha esposa no ano de 2018 para nós irmos até Jesus. E naquele momento nós achávamos que nós não precisávamos de alívio, que aquilo que nós estávamos vivendo naquele tempo estava bom. Mas quando nós decidimos
nos aproximar de Jesus, de ir até Jesus, Ele trouxe um alívio sobre as nossas vidas. Ele trouxe uma paz sobre as nossas vidas. E a nossa decisão de trocarmos o nosso jugo com Ele gerou um descanso sobre nós, a qual nós não conseguíamos compreender, a qual nós não tínhamos dimensão que nós iríamos receber, mas nós recebemos. Deixa eu dizer algo para você. Em abril, fez 6 anos que eu e minha esposa decidimos ir até Jesus. 6 anos que nós decidimos entregar o fardo pesado que estava sobre nós a Jesus e receber um fardo leve, a qual Ele sabia que nós poderíamos carregar, a qual Ele sabia que nós poderíamos prosseguir com Ele. Um fardo tão leve, tão suave, que faz com que todos os dias nós nos levantamos, faz com que todos os dias nós nos colocamos sobre os nossos pés, que faz com que todos os dias nós sentimos alegria em abrir os nossos olhos e motivação em continuar a caminhar em direção a Jesus. Eu não sei como que você chegou aqui hoje nessa noite, mas eu sei como que você vai sair daqui, se nessa noite você decidir vir até Ele, se nessa noite você decidir se prostrar diante dEle, se nessa noite você fazer desse texto a sua colocação diante dEle e dizer: Senhor, eu quero ir até Ti, porque hoje eu me encontro oprimido, porque hoje eu me encontro sobrecarregado. E sabe o que Ele vai fazer? E sabe o que Ele vai falar para você? Tenha calma, porque hoje eu irei trocar de jugo com você. E a partir de hoje você vai aprender de mim. Sabe por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E quando nós aprendermos de Jesus, nós iremos entender o quão suave e quão leve é esse fardo a qual Ele tanto nos fala. Eu não sei como que está a sua vida hoje, mas nesse momento eu quero parar essa ministração. E se você entendeu essa palavra, e se hoje você está vivendo uma vida a qual você precisa de alívio, eu quero te dizer, não sou eu que vai dar sobre a sua vida, mas é o próprio Jesus, e Ele está sobre esse lugar. Se você hoje precisa de alívio, eu quero te convidar a vir até o altar do Senhor, e você vai se prostrar nesse altar, e você vai dizer: Senhor, eu preciso do Teu alívio, porque eu não dou conta mais. Senhor, eu preciso do Seu alívio, porque eu não consigo mais. Senhor, eu preciso do Seu alívio, porque até aqui eu tentei, até aqui eu achei que dava conta, mas eu não dou mais. Senhor, eu preciso do Teu alívio. E isso quem vai fazer na sua vida é Jesus. Pastor, e quando eu tomar essa decisão de ir ao altar do Senhor, pedir para Ele esse alívio, o que é que eu preciso fazer na sequência? Você precisa trocar o jugo que estava sobre você até hoje com Ele. Sabe esse fardo aí que você estava carregando até hoje? Eu quero lhe dizer, Ele quer trocar com você. Sabe esse peso que você estava carregando até hoje? Ele quer trocar com você. A decisão, ela é sua e de Jesus, e de mais ninguém. Deus, Ele não te força nada, e não pede nada que você faça com obrigação. Mas se nessa noite você está aqui, você acha que precisa disso,
Não se importa com quem vai olhar. Não se importa se você vai ser o primeiro a se levantar. Mas simplesmente vem. Porque Jesus, ele vai trazer um alívio sobre a sua vida.